Muito bem, vamos lá. Estamos hoje então com o nosso O Livro dos Espíritos, parte terceira, é, capítulo 2 da Lei de Adoração, e hoje nós vamos começar o item Adoração Exterior, a partir da pergunta 653. Vocês sabem que, analisando esse trecho do Livro dos Espíritos, a gente percebe que Kardec ele foi bastante objetivo, né? Porque a lei de adoração, aparentemente, ela é muito simples, ela tem pouco assunto, vamos dizer assim, né? Então, o objetivo da adoração, ele coloca para nós aqui 3 questões. Adoração exterior, ele coloca 2 questões, 3 questões também, 4 questões. Vida contemplativa, ele coloca uma única questão. E depois, então, ele se estende um pouco mais falando da prece e tudo mais, né? Então, como vocês perceberam, e nós estamos percebendo, o tanto de coisa que pode ser tirado dessas reflexões quando nós falamos da lei de adoração, principalmente porque todos nós, enquanto encarnados, né, e nós vimos isso, que é um sentimento inato que nós temos, essa necessidade de buscarmos essa nossa relação com Deus, com o mundo espiritual, com as entidades que são objeto, né, de nossa devoção. Então, de um modo geral, todos nós estamos intimamente ligados com a fé, com a religião. E a adoração, ela é um ponto essencial nessa nossa relação, né? E aí Kardec, quando ele fala rapidamente sobre cada uma delas, especialmente porque dessas leis morais que nós estamos estudando, essa primeira lei, que é a lei de adoração, ela trata exatamente naquela relação com os 10 mandamentos, que Kardec, inclusive, né, lá no capítulo anterior, falando sobre os caracteres, a natureza da lei de adoração, ele pergunta aos espíritos se a estrutura que nós estamos estudando das leis morais poderiam ser distribuídas de uma forma semelhante aos 10 mandamentos, que cada um deles trata de um aspecto da nossa vida. E o primeiro mandamento, né, que amar a Deus, não construir ídolos e tudo mais, de acordo com aquilo que nós vimos lá nas leis de Moisés, percebe que essa primeira lei, então, de adoração está relacionada com aquele primeiro ponto, e embora nós nos preocupemos muito com aquilo que acontece na nossa vida cotidiana, nas nossas relações, não matar, não roubar, aquela parte de destruir e tudo mais, a adoração talvez seja aqui a mais significativa, porque é exatamente essa nossa essência que faz que nós busquemos essa relação espiritual, ou vivamos essa nossa espiritualidade, né? Então Kardec aqui ele foi bastante sucinto na análise de cada um desses temas, né? Mas a gente percebe que nós estamos ali aprofundando cada vez mais, extraindo muita coisa, grande valor a respeito da adoração exterior agora que nós vamos entrar, e outros temas também aqui. Mas muito bem, vamos lá então. Questão 653, adoração exterior. Kardec ele faz a seguinte pergunta: precisa de manifestações exteriores à adoração? A gente vai fazer a leitura dessas 3 questões, 4 questões, e depois traz um texto de reflexão para nós aqui, para pensarmos um pouquinho, né? Porque quando Kardec pergunta se precisa de manifestações exteriores à adoração, a resposta dos espíritos vai trazer para nós ali algo simples, né? Algo objetivo, dizendo para nós que pode ter o seu valor, pode não ter o seu valor, mas quando nós estudamos, no caso do objetivo da adoração, falando um pouquinho, né, sobre a natureza humana desde o seu início, procurando desvendar esses mistérios do sobrenatural, estabelecendo essa relação com o mundo espiritual e com o sobrenatural, com suas divindades, com suas forças, tentando entender sobre tudo, falamos inclusive sobre mitos, né, no nosso último encontro, a importância de criar um mito para trazermos explicações sobre aquilo que para nós ainda não é compreensível, né? Então, quando nós perguntamos se é útil ou não precisa ou não precisa, nós simplificamos tanto, né? Porque desde o início o ser humano pratica essa adoração exterior como uma forma natural de materializar aquilo que para ele ainda é muito abstrato.
né? Então, sempre utilizando aquela expressão, a materialização da nossa fé, a materialização dos nossos sentimentos. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo agora a Semana Santa, dentro do calendário católico, do calendário cristão, né? E Páscoa. E qual é a manifestação exterior mais presente durante a Páscoa? É exatamente entregar, presentear alguém com ovo de Páscoa. Né? Então, quer dizer, se você não presenteia alguém, dá a impressão de que falta alguma coisa nessa relação. A mesma coisa acontece durante o Natal. Se por acaso você não presenteia, se você não faz uma ceia, se você não come um panetone, dá a impressão que seu Natal não aconteceu. Então nós estamos ali fazendo essa expressão, aniversário é a mesma coisa. Alguém faz aniversário, se você não der presente, pronto. Significa que você não gosta, você não sente, que você não valoriza, né? Então, esse tipo de comportamento, embora hoje ele tenha assumido uma conotação muito comercial, na verdade ele se tornou comercial com essa intensidade, aproveitando exatamente uma tendência natural que o ser humano já tem, de fazer com que aquilo que ele sente, que é de alguma forma invisível, se transforme em algo que possa ser visível, que possa ser percebido. E quando nós falamos na relação com Deus, então, não precisa nem falar, né? Se na relação com o outro, o ovo de Páscoa, o panetone, um presente já tem o seu significado, imaginemos quando nós falamos Dia dos Namorados também, né? Não esquecer, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Então criamos dias para tudo, exatamente para fazer com que os nossos sentimentos se tornem materializados, né? E a gente já até conversou sobre isso numa outra vez, imaginar um dia dos namorados, por exemplo, e você, em vez de dar um diamante, você dá um par de meias, né? Para ver o tamanho do bico que a namorada vai fazer, né? Porque é isso que você gosta de mim? Quer dizer, então, que você gosta de mim do tamanho de um par de meia? Ou seja, não é o presente em si, é o significado, é o valor que ele tem. Nesse caso, a adoração exterior, a gente segue por esse mesmo caminho, seguindo esse mesmo raciocínio. Então, simplificar, como Kardec coloca para nós aqui, diante dessa grandiosidade da história humana, na busca de entender aquilo que para ele é desconhecido, aquilo que está além da sua capacidade, seria simplificar demais. Né? Mas a gente, claro, a gente procura aproveitar e extrair o melhor entendimento desse nosso aprendizado. Então vamos lá, precisa de manifestações exteriores à adoração? Nós já entendemos o que é a adoração. E a resposta dos Espíritos, então, a adoração verdadeira é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai sempre que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, nesse primeiro ponto, quando ele fala que a adoração é a do coração, e que ela se expressa através de nossas ações, para perceber que nós estamos sempre sendo acompanhados por aquilo que nós fazemos, exatamente para aquela outra expressão que nós utilizamos, que é você permanecer constantemente num estado de prece. E o que seria esse estado de prece? Em todos os seus trabalhos, em todas as suas atividades, em todas as suas conversas, em todas as suas programações, sempre se manter num estado de prece, fazendo com que as nossas ações sejam nobres, sejam puras, sejam construtivas, porque aí sim nós fazemos uma manifestação da nossa fé através das nossas ações. E essas ações, sendo puras, significa nada mais, nada menos do que a materialização daquilo que parte do coração. Bom dia, Marion. Então, nós vamos perceber que essa adoração, ela se dá não apenas por uma prece, mas ela se dá pelo seu próprio comportamento. Ela se dá pelas suas próprias atitudes, pelas nossas próprias atitudes. Porque aí então nós fazemos alguma coisa, como nós temos ali algum comportamento, fazemos ali algum tipo de prática, com o nosso pensamento conectado com Deus. E aí então que nós temos, né, aquela bondade, a sinceridade, o espírito de fraternidade, de compreensão, de paciência, em tudo aquilo que nós fazemos. Daí a importância, né, do trabalho que nós realizamos na nossa vida cotidiana. Não apenas trabalho voluntário, né, porque a gente sempre pensa assim, eu sou uma boa pessoa porque eu faço um trabalho voluntário. Na verdade, aquela pessoa de bem, ou a pessoa do bem, é exatamente aquela que nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquela que coloca essa bondade em tudo aquilo que faz. No momento em que você se encontra num congestionamento e você exerce a sua paciência
com aquele que se encontra à frente, aquele que é mais impaciente, numa aglomeração, num grupo de pessoas, na vida social, em sua casa, no seu trabalho profissional. Porque às vezes nós confundimos, né, o fato de eu ser um profissional e eu receber o meu salário, eu faço apenas aquilo que eu quero. Só que, na verdade, né, a obrigação que nós temos é exatamente fazer dobrado pela consideração que nós temos, não apenas pela remuneração que nós recebemos, mas pela confiança que foi depositada em nós na realização daquela atividade. O trabalho voluntário eu faço aquilo que eu quero, porque eu sou voluntário, então eu me comprometi, mas sou eu que escolhi fazer aquilo. No trabalho profissional eu tenho obrigação de fazer. E através dessas atitudes simples, nessas situações cotidianas, é que nós vamos mostrar de fato esse nosso estado de prece, essa nossa conexão com o mundo espiritual, essa adoração que parte do coração. Então, muitas vezes, nós temos o voluntário que trabalha muito bem lá na instituição onde ele frequenta, só que no trabalho profissional ele é impaciente, ele é negligente, ele não cumpre mais do que ele tem de obrigação, ele faz apenas aquilo que é o essencial. Mas depois ele se valoriza pelo fato de ele ser voluntário. Ele se valoriza pelo fato de ele estar no momento vinculado a uma religião em que ele tem ali a sua fé, em que ele é um bom cristão, é um bom devoto, seja lá de qual for a sua religião. Portanto, nós temos que ter um estado contínuo, esse estado permanente das nossas ações em tudo aquilo que nós fazemos. E aí é fundamental que nós tragamos, então, aquele pensamento do Evangelho que diz para nós, né, que Jesus nos traz, que é exatamente, né, vigiai e orai, para não cair em tentação. Que tentação seria essa? Tudo aquilo que para nós seria um desvio desse propósito de crescimento, desse propósito de elevação que nós estamos vivendo. Então, esse vigiar e orar significa, para tudo aquilo que eu penso, para tudo aquilo que eu faço, para as minhas atividades, onde quer que eu esteja, com quem quer que eu esteja, manter sempre esse pensamento. É claro que para nós é um grande desafio. Nós ainda não conseguimos essa maturidade, essa constância, exatamente porque nós somos ainda seres muito passionais. Ou seja, agimos muito com paixões. Então, às vezes você tem uma opinião a respeito de um assunto, você tem ali o desejo de realizar alguma coisa, você tem preferências na relação com pessoas com quem você tem afinidade ou com quem você tem empatia. Então, nós somos ainda muito instáveis nesse sentido, pelo fato de sermos movidos ainda por emoções muito intensas. Porém, são emoções muito oscilantes, que nos levam para cima e para baixo, naquela grande montanha-russa, sem nos darmos conta. Como é que estamos de som, pessoal, por gentileza? Só para orientar a Jerusa. Tudo em ordem? Então, quando nós percebemos... Beleza, então. Então, quando nós percebemos exatamente essa nossa instabilidade, dada a nossa condição evolutiva que nós estamos vivendo nesse momento, é muito importante então, que nós exerçamos essa vigilância constante. E é daí que vem o exemplo do mundo espiritual, quando nós temos, né, as descrições que chegam, por exemplo, de André Luiz, que chegam de Filomeno de Miranda e de outros espíritos, que trazem para nós relatos sobre a dinâmica do mundo espiritual, quando eles apresentam para nós esses mentores espirituais. Esses espíritos que trazem para nós uma grande sabedoria, que já viram muitas experiências aqui no mundo e já conseguiram vencer o mundo, como Jesus coloca no Evangelho também. Então, quando conseguiram vencer o mundo, é exatamente isso. Eles se desconectaram das paixões humanas e passaram a viver exatamente nessa conexão mais elevada com o mundo espiritual. E não ainda essa conexão que nós temos com o mundo físico. Portanto, para essas manifestações exteriores, a melhor forma de manifestarmos essa adoração é exatamente através das nossas ações. Quanto mais depuradas, quanto mais produtivas, quanto mais sinceras e verdadeiras elas são, mais intensa é a nossa adoração. Sem a necessidade de pararmos muitas vezes para nos dedicarmos àquele momento de prece, como se nós nos desconectarmos da nossa vida cotidiana, da nossa vida real, digamos assim, para depois eu voltar e me comportar como uma pessoa diferente. Então é como se nós tivéssemos, já falamos sobre essas ideias também, como se nós tivéssemos dupla personalidade. Eu tenho a minha personalidade religiosa e tenho a minha personalidade mundana.
quando nós vamos crescendo moralmente e vamos amadurecendo espiritualmente, nós vamos unificando essas duas personalidades, fazendo com que nós sejamos uma única pessoa, em que a sinceridade e a verdade estão presentes em todas as nossas ações, quer que nós estejamos. E aí, então, que nós vamos perceber esses grandes ícones, essas grandes referências do mundo para nós, que são indivíduos que vivem de fato a sua espiritualidade. Porque eles são verdadeiros em todos os lugares onde eles estão. Kardec, na questão 653A, pergunta para nós: será útil a adoração exterior? Sim, se não consistir num vão simulacro. Ou seja, se essa adoração exterior não for uma mera simulação. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Nesse caso aqui, então, a hipocrisia, de você se colocar, você desejar se apresentar com tal caráter, e a realidade mostra outra. Aqui nesse caso da adoração exterior, eu me lembrei de certa vez, eu gosto muito de filmes antigos, especialmente ali filmes do cinema mudo, do cinema preto e branco, Então, filmes do começo do século XX. E nas minhas pesquisas de filmes e tudo mais, eu encontrei um, é bem interessante. Ele é de 1916, é dessa época que eu gosto, de filmes assim bem antigos mesmo. Eles trazem para nós assim uma ingenuidade do cinema que infelizmente na atualidade nós perdemos, dada a questão dos efeitos especiais, aquela coisa toda. Então no começo era a arte pela arte, Hoje a arte se mistura com o comércio. Mas em 1916 foi publicado um filme, foi produzido um filme chamado Intolerância. Ele é então um filme do cinema mudo, e ele mostra 4 situações que acontecem de forma paralela. São 4 pequenas histórias que acontecem na época de Jesus, que acontecem na época dos faraós e tudo mais, Mas uma dessas histórias é bem interessante, que é uma história que conta sobre os fariseus, que eram aqueles sacerdotes do judaísmo antigo. E aí então, uma cena em que, talvez esse filme esteja no YouTube, eu vou ver se eu localizo e eu falo para vocês. Mas eles vão andando, os doutores da lei, como eles eram chamados. Então eles vão caminhando, numa pequena vila de comércio, com pessoas caminhando, transitando e tal, com aquelas pequenas barracas e tal, e eles andavam no meio desse povo. E de repente eles paravam e começavam a orar. Futuro ali do livro sagrado, que talvez a Torá, não sei exatamente. Mas no momento em que eles faziam isso, todos eram obrigados a ficar em silêncio, parados enquanto eles continuavam fazendo a prece. Aí quando eles paravam de falar e continuavam andando, aí a vida continuava normalmente. Então a gente vê muitas passagens no Evangelho, no Novo Testamento em especial, descrevendo exatamente esse tipo de vida e esse tipo de comportamento. Em que esse simulacro, ou seja, essa simulação de adoração que era feita, era muito mais para mostrar um poder, para mostrar uma aparente superioridade moral, mas que na verdade não passava da hipocrisia. Então Jesus ele era muito rígido com relação a isso. Quando nós temos, por exemplo, a passagem dos vendilhões do templo, por exemplo, que faziam do comércio espaço, e trazendo isso para a nossa atualidade, nós vemos muito isso. O comércio, a simulação, a forma como as pessoas fazem uma simples prece, o modo como elas se vestem, o ambiente onde elas estão. Então, na verdade, é muito mais uma prática cotidiana, e a gente vai lembrar de André Luiz no livro Libertação, quando ele faz uma visita com Margarida, que é aquela nossa personagem, vivendo um processo obsessivo muito tenso. Ela deseja, então, naqueles momentos de maior disposição, de participar de uma missa. E aí, então, André Luiz acompanha junto com os espíritos que estavam ali na obsessão com ela,
E a André Luiz comenta que durante aquele culto religioso que ela participava, era possível observar o comportamento dos encarnados pela elevação mental, pela elevação espiritual que eles se encontravam naquele momento. Então, era como se todos estivessem de corpo presente, vivendo uma obrigação religiosa, mas sem demonstrar nenhum tipo de elevação da mente propriamente dita, que André Luiz descrevia, que era possível, né, perceber aquela irradiação mental que se mostrava atrás de uma luminosidade. E as pessoas que estavam ali, inclusive o sacerdote que conduzia aquele culto, ele também estava ali cumprindo um horário, cumprindo uma agenda, mas sem se elevar espiritualmente como poderia. Então a gente vê que nem sempre faz parte das nossas intenções, mas muitas vezes pelo fato de não percebermos a sutileza da ação espiritual, a sutileza da verdadeira adoração, nós acabamos fazendo com que a nossa prática religiosa se torne apenas exterior. Nós estamos ali presentes, mas não estamos espiritualmente vivenciando aquele momento de fato, né? Então a gente vê que isso é um grande desafio que nós temos. Até porque quando nós falamos sobre a elevação espiritual, nós estamos falando de algo que é para nós fora da nossa realidade material. Mais uma vez usando aquela expressão, é algo abstrato, portanto nós não conseguimos concretizar isso, ver, perceber. Então a gente acaba, como acontece com os nossos sentimentos, né? Então nós não conseguimos vivenciar aquilo de modo concreto. Então ele é tão sutil, é tão imperceptível, que nós muitas vezes nem percebemos que isso não está acontecendo, essa verdadeira ligação. Angelina colocou, desde criança gostava de orar falando com Deus. Minha mãe falava, porque você ora se ficar perto de todos. Né? Ela não sabia que eu orava diferente, né? Hoje ainda oro assim. Né? Cada um de nós tem ali a nossa forma de nos conectarmos, né? Algumas vezes de um jeito mais eficiente, outros de um jeito menos eficiente, até porque a gente vai lembrar que é um grande desafio para nós vivermos essa relação com o mundo espiritual, porque você pode acreditar, né? Então, quer dizer, acreditar é fácil, mas vivenciar essa relação, ela acaba sendo difícil. Nós vamos lembrar que quando ele apresenta para aqueles que eram os novos espíritas, né? Sobre o Evangelho no Lar, que era aquela opção que eles teriam a partir daquele momento, pelo fato de não poderem ou quererem mais frequentar o ambiente religioso que eles frequentavam, eles poderiam viver esse culto em casa. Só que eles não sabiam como fazer, porque o modo como eles se relacionavam era definido a partir de um catecismo, a partir de regras que dizia quando e como fazer aquilo. No momento em que eles mudaram de filosofia e tiveram que se relacionar de um modo diferente, ficaram naquela dúvida, como fazer a partir de agora? Porque nós estamos tão condicionados a seguir regras nesse sentido, em que você tem que cumprir rituais, você tem que seguir determinadas orientações para suas práticas, que se nós ficarmos sem esse tipo de orientação, nós ficamos exatamente desorientados. Né? Então, assim, essa nossa relação espontânea, essa nossa relação natural com o mundo espiritual ainda é para nós um grande desafio. Algumas vezes nós achamos que exatamente fazemos do modo certo, mas não percebemos o quão exteriores ainda nós estamos nas nossas práticas. Angelina, lembro, né? Sem ficar, né? Faz tempo, mas lembro, né? Tá certo. Seguindo então aqui com Kardec, vamos lá. Questão 604. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Então aqui, a primeira parte dessa resposta, fala exatamente sobre a adoração pela ação, pela atitude, fazendo o bem e evitando o mal. Aqueles que julgam honrá-lo com cerimônias
né? Porque vestimentas, cerimônias, locais, né? Então a gente coloca a nossa relação com Deus dentro de um protocolo social, dentro de um protocolo religioso, né? E na verdade, uma simples forma de adoração é você viver fazendo o bem. Todos os homens são filhos, são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. Então aqui dá a impressão de que nessa resposta, se nós não analisarmos ali o seu contexto, dá a impressão de que é aquele Deus rígido que impõe leis, dizendo que ou você obedece ou você não obedece. Nesse sentido, quando a gente coloca, ele atrai a si todos os que obedecem às leis. Nesse sentido, o que ele está colocando é que dentro daquelas leis morais que nós estamos estudando, ou dessas leis morais que nós estamos estudando, nós falamos sobre não apenas leis da matéria, mas essas leis que são morais, que definem, que orientam, que norteiam as nossas ações. E essas leis morais são sustentadas principalmente pelas virtudes. E para que a gente possa praticar uma virtude, você precisa entender o que são virtudes. A gente vai dar uma reforçada. Vou pegar rapidamente virtudes, para que a gente pegue aqui a sua definição. Virtudes, qualidades morais positivas e hábitos firmes que inclinam o indivíduo a praticar o bem, construindo um bom caráter e promovendo a ética, a harmonia nas relações e a felicidade. Elas funcionam como o meio termo entre vícios, excesso ou falta, sendo essenciais para o desenvolvimento humano e a vida social. As principais classificações de virtudes. É bom trazer para nós um pouquinho de formação teórica, né, de teoria, né? Virtudes cardeais, que são aquelas humanas e morais, são a base das adquiridas pelo esforço e repetição, que é o hábito, né? Que é o caso, por exemplo, da prudência, que é a capacidade de agir com sabedoria, ponderando consequências. Justiça, dar a cada um o que lhe é devido, buscando o equilíbrio. Fortaleza, coragem e perseverança para enfrentar as dificuldades. E temperança, que é a moderação dos desejos e prazeres. E aqui ele fala um pouquinho sobre virtudes da teologia, que nesse caso é a fé, esperança e caridade, né? De modo geral, as virtudes não apenas evitam o mal, mas tornam a prática do bem algo prazeroso e constante. Outros exemplos incluem humildade, paciência, generosidade, gratidão e honestidade. Elas são essenciais tanto na filosofia, como em Aristóteles, né, focada no equilíbrio e felicidade, quanto na vida espiritual. Então, trazendo um pouquinho de teoria para nós a respeito das virtudes. Então, as leis morais, elas são baseadas nessas virtudes. Então, para que nós sejamos virtuosos, há a necessidade de nós entendermos o da virtude, de nós praticarmos até o momento em que ela se torna um hábito e depois agirmos com consciência. Aí sim nos tornamos indivíduos virtuosos. Então, não é uma questão de Deus atrai para si aqueles que obedecem às leis, ou seja, como se isso fosse uma preferência. E na verdade não. Na verdade, aqueles que naturalmente agem de uma forma virtuosa, respeitando essas leis que Kardec nos apresentou como sendo ali algum conjunto de leis, e os espíritos bem disseram, né, que não utilizemos isso de um modo rígido, porque Kardec apenas apresentou alguns conceitos, né, algumas situações que fazem parte da nossa vida. Mas nós poderíamos colocar muito mais coisas ali para poder fazer exatamente com que nós víssemos, medíssemos as nossas ações na relação conosco mesmo, na relação com o nosso semelhante e na relação com o mundo. Então, se nós nos comportamos virtuosamente, e nós vamos então nos transformando, alcançando essa harmonia, esse equilíbrio e essa felicidade, naturalmente nós vamos nos elevando espiritualmente. Então significa que Deus atrai para si todos que obedecem às leis.
mais uma vez aqui porque é importante, porque nós vamos pensar, significa que aquele que não respeita a lei, ele não será atraído por Deus? É claro que será. Ele vai viver ali exatamente o mundo que ele criou, o ambiente que ele criou, aguardando exatamente que, né, igual no filme Anjos Rebeldes, né, não foi Deus, né, foi dito para um anjo que havia se rebelado, o anjo Gabriel, não foi Deus que parou de falar com você, foi você que parou de escutá-lo. Então assim acontece, então não é porque Deus esquece o pecador, na verdade, aquele, né, dentro dessa visão dogmática, religiosa que nós temos, então na verdade é aquele que ainda não despertou. E ele vai vivendo exatamente de acordo com os estímulos do mundo, vivendo ali ações, reações, causa e efeito. Então por isso todos nós somos irmãos e todos nós somos filhos de Deus, e quanto mais virtuosos nós vivemos, mais nós nos elevamos espiritualmente, mais conscientes nós nos tornamos com relação a Deus. E segue a resposta. A resposta é longa não, um pouco mais desenvolvida do que normalmente nós encontramos. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Então, quer dizer, aquele comportamento que nós temos dentro do ambiente religioso, nós queremos criar uma imagem diferente do ambiente que nós vivemos na vida cotidiana. Me lembra até que o Raul Teixeira contava uma história, talvez ficção, talvez realidade, mas não deixa de ser muito fora disso, né? Quando ele dizia que havia um trabalhador espírita que era muito atuante, muito dedicado nas tarefas do centro espírita. E aí então ele voltava para casa e tudo mais, ele voltava para o centro, depois vivia a sua vida, voltava para casa, né? Imagina, Angelina. Né? Então voltava para casa e tudo mais. Aí um dia a esposa dele foi até o centro espírita, e aí disse assim, olha, eu queria vir aqui para morar com vocês. Por quê? Né? Foi a grande pergunta impressionada, né? Impressionados que estavam. É porque aqui meu marido é diferente. Né? Aqui ele é tão bom, mas em casa ele não é tão bom assim. Então eu queria aproveitar e ficar com vocês aqui. Então algo desse tipo, né, que mostra que quando nós estamos num ambiente onde nós precisamos cativar as pessoas, envolver as pessoas, nós precisamos ser aceitos pelas pessoas, nós temos um comportamento. Quando nós estamos num ambiente onde nós temos a intimidade do lar, as pessoas são obrigadas a nos aceitar, pelo menos assim nós entendemos, nós agimos do modo como nós queremos. Então é aquela máscara social que nós temos, e quando nós estamos em casa nós tiramos essa máscara. Então, mais uma vez, é necessário nós unificarmos as nossas personalidades. Então é muito comum, né, Maria? Nós mesmos somos assim também. É uma história muito comum, mas ela é uma história que encaixa muito bem em qualquer situação que nós estamos vivendo, né? Então é aquela história, né? No namoro todo mundo é bonitinho, todo mundo é comportado, né? Quando casa a coisa fica diferente. Então no momento em que você está conquistando, em que você está envolvendo, seduzindo, você tem um tipo de comportamento. Depois que foi tudo conquistado, aí você pode ser quem você é. Então a nossa vida social também é assim. É exatamente, né? Posse, disputa, conflito e tudo mais, né? E segue aqui para nós, vamos lá. Declaro que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar a Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, cioso, duro e implacável para com outrem ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá, o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. Nós já falamos sobre isso, né? Quem muito foi dado, muito será cobrado. Então Kardec perguntou isso para nós um pouco mais acima, mostrando exatamente isso, que aquele que é mais culto, que é mais esclarecido, quando erra, tem muito mais responsabilidade do que aquele que age de uma forma primitiva. Kardec, inclusive, comenta sobre sobre o canibalismo, né? Então, aquele que que vive numa vida social organizada e comete um crime, e o outro que comete uma atrocidade moral dessa forma, né, de praticar o canibalismo, qual dos dois é mais culpado? É aquele que é mais esclarecido e ainda assim ele erra.
né? Então é exatamente isso que está sendo colocado para nós. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego ao passar vos derriba, perdoar-lo-eis, se for um homem que injustamente bem, queixar-vos-ei, e com razão. Né? Então quer dizer, aquele que esbarra sem querer, faz porque não sabe. Aquele que esbarra porque quer, é exatamente aquele que sabe o que faz. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que em outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Então, exatamente aquilo que vem com sinceridade. E as duas últimas questões, para a gente poder concluir esse raciocínio. 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Isso aqui, na verdade, né, é a maioria da população mundial, né? Você faz parte de uma religião por uma obrigação social, por uma questão de inclusão, por uma questão de educação familiar, educação, sei lá, da própria sociedade, né, que as pessoas frequentam, não necessariamente pelo desejo de estar ali num ambiente para se conectar com Deus, mas para fazer parte daquele grupo. A resposta dos espíritos. Então merece censura? Nisso, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Né? A gente vai lembrar então de que Deus nos julga pelas nossas. Então, e nesse caso, né, nós não podemos sondar o coração alheio. É importante que nós sondemos o nosso próprio coração. E ele segue a resposta. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tem em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridicularize, porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele tão somente para granjear o aplauso dos homens. Tem alguns pontos para analisar, que ele coloca. Então, aquele que pratica uma religião que não crê do fundo da alma, que faz apenas pelo respeito humano. Nós vamos encontrar muitas situações assim. Vamos pensar, por exemplo, dentro de uma família, onde nós temos um casal em que um frequenta uma determinada religião e o outro apenas acompanha por uma questão de parceria, de respeito. Mas ele, do fundo do coração, não tem esse mesmo sentimento, ele não crê nas mesmas coisas. Então o que está colocando para nós é exatamente isso. Né? Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tem em vista respeitar as crenças de outrem. Então nós vamos encontrar no batismo, em outros tipos de sacramentos e práticas, de pessoas que fazem muito mais por uma questão de agradar. Vou fazer um casamento na igreja, porque a família da noiva, porque a família do noivo, porque a mãe pede, porque isso e porque aquilo, mas ele não faz. Isso significa hipocrisia? Não. Porque a intenção dele é nobre, que seria aquele respeito, né, que seria respeitar, que seria não ridicularizar, porém aquele que simplesmente se nega, mostrando ali um orgulho, mostrando uma arrogância, mostrando, né, aquela ação de constranger o outro na sua crença, esse sim age muito pior. Esse é o primeiro ponto. E o segundo que é colocado para nós, né, aquele que pratica por ambição, aquele que faz uma simulação de humildade, de simplicidade, né? Isso sim é essa grande hipocrisia. Na verdade, nós já temos livros, né, de Dona Ivone, por exemplo, ou mesmo de André Luiz e outros espíritos, que falam para nós, espíritos que eram religiosos ou devotos de uma religião e que no mundo espiritual sofrem e cobram, inclusive, né? Poxa, mas eu frequentava tanto, eu fazia tanto porque eu tinha todos os dias isso e aquilo, e no mundo espiritual a realidade é outra. Ele fazia isso certamente dentro da sua agenda, porém dentro do seu coração ele era vazio.
e aqueles que exigiam, né, Dona Ivone contou isso para nós, né, grupos de religiosos mesmo, que eram vinculados a uma religião, eles então estavam no mundo espiritual numa condição muito sofrida. Porque eles diziam, mas eu frequentava, eu fazia, acontecia, mas intimamente no coração essa conexão não se dava. Né? Então isso aqui também coloca para nós esse tipo de censura, mas a censura no sentido de fazer com que esse espírito se depare com a própria realidade, já que viver as leis, como nós vimos anteriormente, é uma necessidade que nós temos de vivermos as virtudes. A partir do momento em que nós fugimos dessas virtudes e passamos a alimentar as nossas imperfeições morais, as consequências são naturais. Vai fazer com que o espírito sofra exatamente pelo fato de ter enganado a si mesmo, na verdade. E quando não tem o agravante de enganar o outro, né, não se conectava. E a última aqui para nós, 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Aqui nós já temos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, que fala sobre a prece, pergunta se a prece individual ou a prece coletiva, qual das duas é mais poderosa? Né? Então aqui tem essa questão. Antes da gente continuar, a Dudu colocou, né? A minha pergunta, né? Sei que amanhã é Sexta Santa, né? Mas não vai ter estudo amanhã, seria desrespeitoso, já que os cristãos católicos o fazem em respeito, né? Mas o estudo diário do Espiritismo não seria infringir algo mais, já que me considero espírita cristão e não mais católico. A questão de protocolo, de prática religiosa, né? Isso é muito, muito mais por simbolismo. A gente lembra, por exemplo, que na Sexta-feira Santa você não pode comer peixe. Né? Então a gente vai lembrar que certa vez nós tivemos aqui no Brasil uma situação curiosa, que houve uma situação grave de cólera, né, daquela doença que ataca o sistema gastrointestinal no Nordeste. Né? Então os peixes estavam contaminados e muita gente, não apenas sendo hospedada, mas muita gente também, infelizmente, desencarnando como vítima dessa doença. E naquele momento, então, dada essa circunstância, o Papa liberou que as pessoas comessem peixe, comessem carne, né? Porque a situação sanitária era perigosa. Né? Então, não existe nada que te obrigue a você respeitar um calendário porque os outros fazem. E isso tem um simbolismo muito importante quando nós temos uma vida em sociedade. Né? Nós seguimos comportamento da sociedade porque nós nos sentimos parte daquele grupo, nós nos sentimos incluídos quando nós temos o mesmo comportamento. Então, por exemplo, significa que aquele que não celebra o Natal é alguém que comete algum tipo de pecado gravíssimo pelo fato de não celebrar esse momento? Né? Então é a mesma coisa que nós fazemos. Isso aí, na verdade, essas práticas exteriores, as práticas protocolares, as práticas de calendário, tudo isso faz parte de um comportamento coletivo. Mas quando nós pensamos no mundo espiritual, o mundo espiritual não tem calendário. O mundo espiritual tem. É claro que nós já lemos, né, isso que, por exemplo, o Natal, ele é celebrado no mundo espiritual como uma data importante em que a memória de Jesus ela é exaltada, ela é enaltecida, né, e aquele sentimento amoroso de fraternidade. Então isso se comemora exatamente por causa de uma questão de experiência coletiva, já que nós somos seres coletivos. Mas aquele que não pratica, aquele que não vive esse mesmo tipo de experiência, né, então, porque nós poderíamos pensar, quer dizer, eu sou cristão e eu faço isso. E aquele outro que é muçulmano? Né? Né, então, e aquele que é muçulmano, por exemplo, que não pratica isso? Significa que ele está errado e os outros estão certos? Né? Então isso que é importante a gente lembrar. Então, no caso do estudo de amanhã, é por uma questão de praticidade, né? De compromissos, de mudança de rotina, não pela data religiosa, mas pelo próprio feriado, como a gente sempre faz. É a mesma coisa, então nós não fazemos estudos durante o Natal, nós estamos em recesso, isso seria desrespeitoso. Né? Então, mas Leitor, eu entendo perfeitamente sua pergunta, Dudu. Mas não é uma questão de cumprimento de protocolo, simplesmente por uma questão de um momento, de um dia, de uma data em que existe uma mudança de rotina e, infelizmente, eu não tenho como vir aqui para poder fazer o estudo. É simplesmente por isso.
né? Mas não é uma questão de data, nós não fazemos o nosso estudo baseado em datas. Né? Nós fazemos o nosso estudo de acordo com a disponibilidade das nossas agendas. Né? Então é por isso que a gente coloca. Agora, obrigatoriedade, porque esse calendário diz que esse dia é um dia especial, todos os dias para nós são dias especiais. Né? Na segunda-feira foi um dia especial, hoje é um dia especial. Não, Dudu, não se desculpe, entendi perfeitamente a sua pergunta. Tá? Entendi perfeitamente. Mas para nós é sempre assim essa visão que a gente coloca. Né? Todo o trabalho que a gente faz, independentemente de data, a gente faz a estar de corpo presente, estar de coração presente e de espírito presente. Então não é um dia mais especial do que o outro, todos os dias. Né? Beleza? Vamos lá. Então é aquela mesma coisa, né? Então amanhã a gente pode comer peixe, né? Aí eu lembro que no McDonald's, por exemplo, eles não vendem, eles colocam uma oferta maior de McFish, que é aquele hambúrguer de sanduíche que tem peixe, porque muitos cristãos vão para comer peixe. Mas aí a gente pensa, né, estudando exatamente a doutrina, quer dizer então que o coitado do peixinho vai sofrer mais do que a galinha, porque é um dia sagrado? E os animais, como é que eles entram nessa história? Olha só quantas questões vão surgindo, né? Aquele que é vegetariano, ele tem mais preferência do que aquele que é carnívoro, que come peixe, que come bacalhau? Olha só. Né? Então, assim, a questão religiosa para nós avança porque, na verdade, a religiosidade ela é uma constante dentro de nós. Todos os dias temos a nossa religiosidade. Né? E é exatamente essa liberdade que nós temos de espírito, de nos conectarmos com essa sinceridade, e não por uma questão de obrigação. Né? Então, só para a gente poder finalizar, vamos lá. Então, a adoração individual será a adoração em comum? Então, mais uma vez, aquilo que nós fazemos coletivamente é preferível em relação a uma prece, um momento de adoração individual? Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Né? Então, aqui, na verdade, essa forma coletiva de expressar a nossa fé, né, de vivermos essa adoração, significa muito mais trazer para nós mais segurança. Segurança no sentido de compartilhamos, né, os nossos sentimentos, as nossas ideias, e encontramos uma reciprocidade com aquelas pessoas com quem nós convivemos, nós nos tornamos muito mais seguros. Tem até uma expressão, eu não me lembro se é atribuída a John Lennon ou a quem é, que diz assim, né, quem sonha só, apenas sonha, né? Agora, quem sonha junto, né, transforma. Alguma coisa nesse sentido. Né? Um sonho sozinho é apenas um sonho, né? Agora, quem sonha de forma coletiva, isso sim consegue realizar. A mesma coisa acontece com relação à prece. Nós nos tornamos mais fortes quando nós estamos em conjunto, quando nós encontramos essa sintonia. Daí a própria necessidade da natureza humana de viver em comunidade para a própria sobrevivência. O indivíduo no passado que vivia solitário tinha muito mais chances de perecer do que aquele que vivia em comunidade compartilhando as suas experiências. Compartilhando não apenas as suas virtudes, as suas atribuições, mas também compartilhando as suas necessidades. Com relação à fé se dá da mesma forma. A Angelina colocou, né, trabalhei em uma escola que o diretor era padre, né, na sexta-feira realizaram um almoço, né, falei que não comia carne. Ele perguntou por quê, né, respondi hábito de família. Ele respondeu, eu como, pode comer. Pois é, natural. Cada um tem essa forma de expressar, né, a sua crença, a sua fé. Então, para a gente poder finalizar, aqui eu peguei só esse texto, que vai nos dar um entendimento melhor, que a respeito, né, eu pedi para produzir esse texto para nós, baseado aqui em alguns pontos, em alguns tópicos que eu destaquei. Então a gente coloca assim, de que modo que nós podemos entender a importância ou a necessidade das expressões exteriores de adoração por religiosos. Né? Então eu coloquei esse tema para a gente poder raciocinar, e a resposta veio exatamente ao encontro daquilo que eu esperava. Então diz assim para nós, vou compartilhar aqui com vocês. As expressões exteriores de adoração, como rituais, gestos, cânticos,
vestimentas, imagens, orações em voz alta, etc., acompanham praticamente todas as tradições religiosas da história. Elas não são acaso, respondem a necessidades profundas do ser humano, mas também levantam questões sobre a sua real importância. Primeiro vale olhar pelo lado da necessidade humana. O ser humano é simbólico por natureza. Ideias abstratas como Deus, o sagrado, o infinito, são difíceis de apreender apenas no pensamento. Por isso as expressões exteriores funcionam como pontes, tornam visível e sensível aquilo que é invisível. Um gesto de ajoelhar-se, por exemplo, materializa a humildade. Um cântico coletivo expressa a união e elevação espiritual. Além disso, há um aspecto psicológico e emocional. Participar de rituais pode favorecer concentração, recolhimento e até consolo. As práticas criam um ambiente mental propício à reflexão ou à oração. Para muitas pessoas, o ser é alcançado com a ajuda de formas externas organizadas, né? Como, por exemplo, alguém que se ajoelha na frente de uma vela, ou segurando uma Bíblia, segurando um terço, ou sentado sozinho, diante ali daquela mesa no centro espírita, dentre tantas outras práticas, né? Quer dizer, nós precisamos da influência externa para trazer para nós essa realização interna. Outro ponto importante é o caráter social da religião. As expressões exteriores unem comunidades. Festas religiosas, cultos, procissões, cerimônias criam identidade coletiva, fortalecem laços e transmitem tradições ao longo das gerações. Sem essas formas visíveis, muitas religiões dificilmente manteriam sua continuidade cultural. E aqui, quando falou para nós sobre procissões e tudo mais, de imediato me veio, né, me vieram aquelas imagens do interior do Brasil que mostram as procissões, principalmente de cunho católico, né? Quando nós temos ali festa junina e outras celebrações coletivas que mostram pessoas vestidas, dançando, cantando, de uma forma conjunta, fortalecendo ainda mais esse sentido de comunidade, né? A pergunta que nós fazemos também é se realmente essa expressão exterior da fé é essencial. Diversos pensadores, né? Eu pensei mais do que isso ainda, Dudu, porque São João del Rei é ali perto de Belo Horizonte, né? Mas eu mostrava, por exemplo, no interior do Nordeste, aquelas festas, né, eu nem sei os nomes, mas aquelas bem tradicionais que tem grupos de canto, aqueles grupos de flautistas que andam, né, pelas aquelas pequenas vielas carregando aqueles estandartes. Me veio essa imagem, né? Ou então aquelas procissões de carro de boi que acontecem no centro-oeste brasileiro, né? Pastoril, né? Pois é. Então, assim, são essas imagens que me vieram mais tradicionais ainda do que essas festas de São João del Rei, né? Que é muito mais assim metropolitana, vamos dizer assim, né? Mas que também não deixa de ser seu grande valor, né? A gente vê, por exemplo, em Aparecida do Norte, aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, a gente vê no norte do Brasil, lá no Pará, onde a gente tem o Círio de Nazaré, nós temos no Nordeste, onde temos ali nas procissões de Padre Cícero, né, e tantas outras manifestações assim, além das festas juninas de modo geral, né. Então, diversos pensadores e tradições exteriores, embora úteis, não são o essencial. Dentro da própria visão espírita codificada, a oração verdadeira está no pensamento e no sentimento. A prática exterior tem valor relativo, pode ajudar, mas não substitui a transformação moral. Quando as formas externas se tornam automáticas, vazias ou usadas apenas na aparência social, elas perdem o sentido. Pior ainda, podem gerar ilusão espiritual. A pessoa acredita estar em sintonia com o divino apenas por cumprir ritos, sem mudança interior real. Há também risco do formalismo excessivo, onde... Só um instantinho... Há também o risco de formalismo excessivo, onde o meio vira um fim.
a religião passa a ser mais sobre como fazer do que como ser. Nesse caso, a expressão exterior deixa de ser o ponto e vira um obstáculo. Então, a princípio, elas são úteis, são porque ajudam a educar o sentimento, concentrar a mente e integrar comunidades. São necessárias? Depende da pessoa. Alguns precisam mais formas, outros menos. Elas são suficientes? A resposta é não. Sem sinceridade e transformação interior, não tem valor espiritual profundo. Então, no fundo, a questão não é abolir nem idolatrar as expressões exteriores, mas colocá-las no lugar certo, como instrumentos, não como finalidade. Então, esse é o texto que eu queria trazer para vocês, para nos ajudar a fazer aqui uma síntese desse conteúdo todo, que é a importância, né, de nós fazermos, ao mesmo tempo também atribuir o devido respeito para aqueles que assim ainda se sentem, né, sentem a necessidade de viver essas expressões exteriores. Dudu colocou: minha família em Miranópolis, todos católicos, né, faziam em torno da cidade uma procissão gigante, né, onde era muito lindo, né, energia pura. Eu fui coroinha da igreja lá dos salesianos, né, adorava comer as hóstias não consagradas quando o padre Nicolau pedia para eu pegar, né, boas lembranças. Né, pois é. A ingenuidade é tudo, né? A simplicidade, a ingenuidade é tudo. Eu acho que isso que é mais importante. Ainda tem amanhã, né, e dia de um jovem vestido de Cristo com a cruz. Né? Pois é, muitas expressões nós vamos encontrar pelo Brasil e pelo mundo também, né, principalmente o mundo católico. Rituais, né? Malhar Judas no sábado, por exemplo, é só algo que é muito tradicional ainda, não se está tão tradicional como antes, né, mas a gente vai encontrar esse tipo de comportamento. Mas é isso, gente. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Nós finalizamos então. O próximo que nós vamos encontrar será uma única questão falando sobre a vida contemplativa. Mas a gente vai aproveitar essa única questão para trazer aqui também uma reflexão profunda sobre a importância dessa visão da vida contemplativa e os contras que a gente vai encontrar, né, no comportamento de muita gente. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje.